dia, 10 horas e 7 minutos, começando mais uma live. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar de mais uma emoção e nós viemos falando nessa semana, as semanas passadas, das emoções. Então nós vamos trabalhar as nossas 4 emoções, saber o que nós vamos fazer para controlar as nossas emoções, entender que nós não tiramos as nossas emoções, não há como tirar as nossas emoções. Existe uma forma da gente equilibrar, a gente saber como que nós vamos trabalhar com essas emoções para que a gente possa realmente viver melhor, viver evoluindo todos os dias. Bom dia, Norma, bom dia, Bia, bom dia, Tharise, bom dia a todos vocês. Vamos convidando, colocando os coraçõezinhos aí e convidando as pessoas, porque é uma live muito gostosa, por mais que o título seja assim, vamos falar de tristeza, mas é uma emoção que todos nós temos, é uma emoção que todos nós trazemos em nós. Então é preciso que a gente entenda para que a gente possa sair dessa tristeza com mais facilidade. Então eu começo a nossa live falando o que é tristeza. A tristeza, ela é a ausência da alegria. Bom dia, Sueli. Ela é a ausência da nossa alegria. E quando nós estamos tristes, nós começamos a ficar desanimados. Nós perdemos o ânimo. Então a tristeza, ela é uma emoção existente em nós, faz parte do ser humano, A gente percebe também, até os animais têm tristeza, eles ficam tristes, as plantas sentem tristeza e elas começam a murchar. Então, tudo na terra, tem essa tristeza, é uma forma da gente manifestar aquilo que não está bem dentro de nós. Aí eu quero que vocês se lembrem da live que eu falei para vocês de depressão, Que a tristeza, quando muito tempo, quando ela fica muita semana, ela passa de uma semana, aí a gente já começa a ligar aquele sinalzinho amarelo e vermelho. Então, a tristeza é uma coisa normal, nós temos que passar porque ela está dentro de nós, mas nós precisamos ter um autocontrole dela, um equilíbrio dela, para entender o que ela está trazendo. Qual é a mensagem que essa tristeza está me trazendo? Então, quando eu consigo descobrir isto, eu consigo melhorar a minha vida. Agora, quando é que a tristeza vem? Em qual momento que a tristeza manifesta? A tristeza manifesta quando nós perdemos alguma coisa, ou quando nós não temos alguma coisa. Então, todas as vezes que nós perdemos algo, nós temos essa tristeza. E quando nós sentimos que nós não temos alguma coisa, a gente também tem essa tristeza. Então preste atenção, o que acontece com o mecanismo da nossa mente? Quando nós estamos sofrendo, nós estamos tristes, nós sofremos. Então preste atenção, tristeza é uma emoção e essa emoção vai gerar um sentimento. Quando eu estou triste, o que eu sinto? Eu sinto dor, eu sinto mágoa, eu sinto sofrimento. Esses são os sentimentos que derivam da nossa tristeza. Então é onde eu preciso saber administrar para que este sofrimento não vire uma depressão, para que essa tristeza não me leve a coisas piores como vingança, Porque tem pessoas que falam assim, eu não tenho e eu não consigo, então ela começa a articular várias coisas através da maldade. Então nós precisamos entender o nível da nossa tristeza, equilibrar para que os sentimentos, o que nós vamos sentir a partir disso, que é sofrimento, mágoa, não caia em nós de uma forma errada, de uma forma que a gente vai caminhar para outra coisa, que seria a depressão, seria uma vingança, seria um suicídio e também o que acontece com o nosso corpo físico. Quando nós estamos muito tristes, quando nós estamos sofrendo excessivamente, a nossa cabeça dói muito. A gente começa a sentir muita dor de cabeça. E a gente começa a sentir dor no coração. Muita dor. Eu fiz uma live essa semana, tá lá no YouTube. Ela não ficou muito boa porque a voz não estava condizente à imagem. Mas eu faço questão de repetir esse fato.
Eu sou terapeuta floral, então eu estudo, né, todo tipo de terapia, de entender o ser humano para indicar o floral exato para a pessoa. E numa dos vídeos, das aulas que a gente assiste, a professora falava da seguinte forma, que foi um cliente para ela e esse cliente estava sofrendo de insônia. Ele não conseguia dormir. Depois que ele tinha feito um transplante de coração. Então ele fez um transplante de coração e ele não conseguia dormir. E ela pegou e disse para ele, a preocupação da terapeuta não foi em si com a insônia dele, foi com a perda do coração dele. E ela começou a terapia perguntando, por que você perdeu o seu coração? E ele disse assim, eu tive um problema e eu tive um infarto e depois eu vim tendo vários problemas e esses problemas ocasionaram realmente na perda do meu coração. Eu tive que fazer um transplante de coração, senão não iria sobreviver. Mas quando é que você começou a ter este problema no seu coração? Quando é que você teve o primeiro infarto? Ele disse assim, quando eu descobri que a minha mulher me traía, eu tive um sofrimento muito grande, muito grande. E a partir deste sofrimento, eu comecei a ter dores no meu coração. Aí você fala assim, mas o coração não dói? Dói, o coração é um músculo. Então ele começou a sentir dores no coração e ele não ligou para essas dores, ele achava que era dor do sofrimento. E com isso aquilo veio cada dia piorando mais, até chegar a um ponto que ele teve que fazer um transplante do coração. A preocupação dessa terapeuta era, vamos tratar a sua dor, vamos tratar o seu sofrimento, porque senão você vai perder o próximo coração. Então, olha que coisa mais interessante. Essa pessoa perdeu um coração pelo sofrimento, né? Pela dor que ela estava sentindo. Então, ela precisava curar o sofrimento, porque não adiantava nada ter um coração novo, se ela continuasse sofrendo da mesma forma. Então, o que aconteceu? Lembra quando eu falei para vocês? De onde vem a tristeza? Vem da perda e do sentimento de não ter aquilo que a gente deseja. Então, o sofrimento, a tristeza vem daí. Então, o que aconteceu com ele? Ele perdeu o grande amor. A partir do momento que ele perdeu o grande amor, o coração começou a doer. E nessa dor do coração, ele gerou um problema cardíaco. Então, quando a gente vem trabalhando tristeza, quando eu pensei assim, teve gente que falou, nossa André, seus temas estão meio ruins. Eu falei, ruins por quê? Nossa, é muito bom você entender o que é medo, o que é raiva e o que é tristeza. É ótimo a gente trazer esse tema aqui para que a gente possa entender o que acontece aqui dentro de mim. E a partir do momento que eu entendo o que está acontecendo comigo, eu consigo sair mais rápido disso. O problema é quando a gente não consegue entender, tá? Então, essas dores, quando a gente fala de perda, é outro problema que a gente trabalha. O que eu perco que me faz ficar tão triste? Tudo que eu considero que é meu. Vocês já prestaram atenção que eu falo assim, o meu pai, a minha mãe, o meu carro, a minha geladeira, a minha casa, é tudo meu? Já perceberam que quando eu coloco o eu, né, na frente, aquilo me pertence, então eu me sinto pertencente àquilo. A partir do momento que eu perco aquilo, aquilo dói, porque aquilo é meu. Então perder aquilo me faz ter tristeza e eu sofro muito. Então por isso que quando as pessoas, né, que a gente ama e que a gente considera meu marido, minha esposa, meu filho, minha mãe, meu pai, se a gente perde aquilo, seja por uma separação ou seja realmente por uma morte, aquilo gera tristeza. Eu estou perdendo aquilo. Então, quando eu perco, me dói. Então, eu sofro muita dor. Então, hoje nós precisamos entender aonde está esse sofrimento, aonde está essa perda. E a outra coisa que eu falei para vocês, quando eu não tenho aquilo, o que acontece comigo? Eu fico triste. E muitas pessoas não usam o não ter aquilo como um gatilho na vida para dizer, eu vou conquistar isto. Muitas pessoas preferem ficar no mar de lamúria, sentindo a vítima de tudo, sentindo aquele peso de que ela é, como que eu posso dizer? Ela é a coitada.
né? Eu sou uma coitada, eu não consigo ter aquilo. Então gera essa tristeza. Entendam bem, quando eu falo que nós precisamos administrar as nossas emoções, é justamente aí. Como que eu vou administrar a tristeza de não ter? É entender que eu posso ter aquilo que eu quero a partir do momento que eu vou batalhar. Então, lembra quando nós falamos da canalização da raiva, que nós canalizamos a raiva? Nós também podemos canalizar a nossa tristeza e entender que ela vem ou da perda, do sentimento de perda, ou do sentimento de não ter mesmo. Então, no caso do sentimento de não ter, eu posso canalizar para entender o meu potencial, as minhas possibilidades dentro de mim e do universo, para poder ter aquilo que eu quero, e aí a minha tristeza vai acabar. É como aquela criança, vocês já viram criança, quando a criança começa a fazer uma pirraça e ela ela cai no chão, ela chora, e quando a mãe fala, eu não vou te dar isto agora, você não vai ter isto agora, ela fica revoltada e a tristeza dela é imensa. Então ela sente aquilo, eu não tenho, então eu vou ficar triste. Então ela faz aquela cara de tristeza e a mãe vai ficando com o coração partido. E aí ela fica naquela tristeza, ela vai ficando naquela tristeza até chegar a mãe e falar assim, ah, minha filha, eu vou te dar, meu filho, eu vou te dar, não fica triste não que eu vou te dar, né? Porque dói o coração. Então muitas pessoas usam também da tristeza como uma arma de conquista daquilo que ela quer. E aí o cérebro começa a entender que aquela pessoa é triste e ela não está triste. E ela não percebe o que ela está fazendo com ela. Vai chegar numa fase da vida dela que a tristeza vai acompanhar por todos os anos. Por quê? Porque o cérebro já condicionou um mecanismo de que eu sou triste. De tanto ela fazer o papel de tristeza para conquistar alguma coisa, o cérebro vai acostumar. E aí realmente a pessoa vai ficar triste, ela vai ser triste, né? E uma pessoa que está sempre triste, uma pessoa que está sempre sofrendo, sempre, entendam bem, o estado de ser e o estado de estar. Uma pessoa que é sempre triste, que aquilo já incorporou, que virou vestimenta daquela pessoa, né? Que tudo, ó Deus, nossa, ó Deus, a minha vida é só tristeza. E realmente ela atrai aquilo porque a vibração dela é uma vibração baixa e uma vibração pesada de tristeza. Então, quem que ela vai trazer para perto da vida dela? Somente pessoas tristes e somente pessoas com baixa densidade. E ela começa a repelir pessoas alegres. Então aquilo começa a virar na vida dela uma tristeza profunda, está sempre triste. E aí mora o perigo. Quando eu estou sempre triste, quando eu estou sempre sofrendo, em sofrimento, o sofrimento quando começa a passar por mais tempo e começa a aumentar, o que acontece? A gente entra para depressão. Então, gente, caso quem não assistiu a live da depressão, tá aqui embaixo, tá? Vocês rolam aqui embaixo, vão assistir, porque é uma live muito importante também para que a gente possa entender. Então, entendendo também esse sofrimento, tá? Então, o sofrimento é aquele sentimento de perda. Já viu pessoas quando perdem dinheiro, foram passadas para trás, foram enganadas? A questão, às vezes, não está simplesmente no fato de ter sido enganada, de ter sido passado para trás. Está na perda do dinheiro. Aquela perda do dinheiro, meu Deus, eu perdi esse dinheiro, né? Então, começa a sofrer. E sofre aquela perda. Então, tudo que nós perdemos gera sofrimento. Trago para vocês aí agora. Pensem no que vocês perderam e que está gerando um grande sofrimento para vocês agora. Tragam na mente de vocês qual é o meu sofrimento hoje. Não é? Então, aqui a Eida colocou, né, que quando não conseguir o que quer, né, vai surgir a depressão, né? Justamente isso, na fase adulta, você está tão acostumado com aquilo, né? Então, crianças que os pais estão sempre dando tudo para os filhos. Então, o filho fica triste, o pai vai lá e dá alguma coisa. O filho fica triste, não que eu vou te dar isso.
Então tá sempre dando alguma coisa para o filho. Quando o filho chega na fase adulta, ele não vai conseguir tudo aquilo que ele quer. Ele não vai ter tudo aquilo que ele quer igual a mãe ou o pai estavam dando. E aí o que vai acontecer? Ele realmente vai viver em sofrimento. Ele vai estar sempre triste, porque a vida não vai ser tão fácil quanto foi na infância. Então, aí o que ele começa? Ele quer as coisas, e ele começa naquele processo de ter aquilo a qualquer custo. E às vezes ele passa igual um trator para poder conquistar tudo aquilo que ele quer. Então, essa tristeza tem que a gente olhar também para essa criança interior e saber como eu fui criado. Como eu fui criado. Eu pego hoje muitos consulentes que vivem numa tristeza. Eu tive uma consulente que ela era filha única. Sempre conto isso também, filha única. E sempre teve tudo. E aí acontece que o pai faleceu. E naquela dor da perda do pai, a família começou a recompensar, porque ela era uma criança de 6 anos, começaram a dar tudo que ela queria para cobrir o sofrimento. Então, cada vez que a filha começava a sofrer, não, eu vou te dar isso aqui, compensava colocando aquilo na mão daquela criança. Ela cresceu e começou a querer tudo na vida. E aí, tudo que ela não conseguia, ela sofria. Foi até então que ela arrumou um companheiro, um namorado, e quando o namorado falou para ela assim, não, eu não quero mais te namorar, ela entrou numa tristeza profunda, por quê? Porque ele disse não, e ela não podia ter aquilo, então ela sofria porque ela não tinha aquilo, e ela sofria porque ela perdeu aquilo. Então 2 sofrimentos, preste atenção, o sofrimento da perda, que ela perdeu o namorado, e o sofrimento porque ela não ia ter mais aquilo que ele não queria. Então era um duplo sofrimento ali. E aí o que ela começou? Ela começou a fazer tudo o que ela podia para ter aquela pessoa. Só que aí ela começou a entrar com o sentimento de vingança, o sentimento de raiva, e ela começou a se ferir, começou a ferir o outro, né? Por quê? Porque o sofrimento dela era muito grande. Então ela sangrava com aquele sofrimento. Então ela queria ver as pessoas também sofrendo igual ela estava sofrendo. E aonde estava isso? Naquela criança, que sempre teve tudo, que os pais sempre deram tudo para ela. Quando ela se percebeu nesse processo, ela entrou numa comunicação com a criança dela. Ela tirou aquela criança, colocou de frente para ela e disse assim, olha, você não pode ter tudo aquilo que você deseja na hora que você quer. Você pode ter as coisas que você deseja, mas é um trabalho de amor para conquistar. É um trabalho de aceitação. E ali ela veio. Nós fizemos um tratamento com floral e ela veio tomando um floral para liberar essa criança, liberar essa raiva, liberar esse sofrimento, né? Nós temos um floral maravilhoso que chama Melissa, que é uma delícia de fazer essa mudança interna. E aí ela começou a trabalhar isso com ela e ela foi se transformando. E é isso que eu quero hoje fazer com que vocês entendam todo este sofrimento para que vocês consigam sair dele. Quando nós trabalhamos lá nas outras lives que estão aqui também, raiva, nós trabalhamos a raiva ou o medo e agora estamos trabalhando a tristeza. Preste atenção, o sofrimento pode vir no momento de raiva, eu fico com raiva de perder. Então eu entro neste processo da raiva, de fazer tudo com muita raiva, tentar conquistar tudo e o sofrimento aumenta. Ou eu entro naquele medo também, no processo de medo de perder. Se eu entro num processo de medo de perder, porque se eu perder eu posso sofrer com a minha perda. Então isso que acontece muito agora, que nós estamos vivendo agora, neste momento, que nós temos, lembra quando eu falei do medo da morte semana passada? Então se nós temos medo da morte, se nós temos medo de perder a nossa vida, também temos medo de perder as pessoas, nós entramos também no estágio de tristeza e sofrimento. E o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos trazer essas coisas para nós. Se eu estou numa vibração de medo, se eu estou numa vibração de sofrimento, o que eu vou trazer para mim? Tudo que está ruim no universo. O universo vai captar o meu pensamento, vai captar a minha vibração e vai trazer para mim tudo que é condizente. Aí mora o perigo, tá? Mora o perigo.
Então eu quero passar para vocês aqui outra coisa que também é importante. Vocês já ouviram falar de sofrer em paz? Sofrer na paz? O que quer dizer isso? Quando nós perdemos alguém, é muito bom a gente entender que é normal eu sofrer a perda de alguém, principalmente quando ela morre. Então a pessoa morreu e eu preciso ter paz no meu coração. Por maior que seja o sofrimento, eu preciso ter paz no meu coração. Tudo aquilo que eu perco, eu preciso buscar essa paz. Então eu sempre cito o exemplo da minha mãe, que quando a minha mãe adoeceu, né? E a gente viu o processo de sofrimento dela e todo mundo sofria junto. Ninguém queria mais aquele sofrimento, nem ela queria mais. E quando ela se foi, por maior que fosse o meu sofrimento, eu tinha paz no coração. Por que eu sentia paz? Sentia paz porque eu sabia que ela estava indo e tirando toda aquela dor dela. Eu sentia paz porque eu tinha certeza de ter sido uma boa filha. Eu tinha certeza de ter feito dentro do que eu dei conta o melhor possível. Eu tinha certeza de ter aproveitado a minha mãe ao máximo, então eu sofria em paz. E muitas pessoas sofrem na culpa, sofrem no arrependimento. Então muitas pessoas quando separam dos seus cônjuges, né? O que acontece com essa pessoa? Ela não consegue ter paz. Por que ela não consegue ter paz? Porque ela joga a culpa de todo o sofrimento no outro, na outra pessoa, né? E ela começa a justificar todo aquele sofrimento como se aquilo não fosse dela. E aí ela não tem paz. E aquilo vira cada dia um sofrimento maior. Então você precisa entender todo o processo do seu sofrimento, de onde que ele está vindo, para que você entenda se você pode sofrer em paz. Eu sei que eu estou sofrendo de ver aquilo. Então é questão também da gente ver todas essas pessoas morrendo, todas essas pessoas indo embora no mundo, e eu estou sofrendo sim. Mas eu preciso carregar em mim a paz de que o que eu posso fazer a mais, né? Mas o que pode me tirar a paz? É se eu começar a me sentir culpada. Ah, eu tenho culpa por essa doença, eu sou culpada por essa doença. Então, se eu estou dentro de casa, eu estou me prevenindo, eu estou fazendo tudo, eu então sofro em paz. A minha parte eu estou fazendo. Então, é um sofrimento em paz. Então, isso que eu peço para vocês trazerem hoje na vida de vocês, esse sofrimento que vocês estão sentindo, é um sofrimento que está gerando culpa e arrependimento? Ou é um sofrimento que você tem paz? Eu tenho muitas pessoas que falam comigo assim, eu estou sofrendo pela separação, mas eu estou em paz. Eu estou em paz porque eu tenho certeza que eu fiz tudo o que eu podia dentro do meu casamento. Eu tenho certeza de que eu fui uma pessoa assim que trabalhou em todos os sentidos pela melhora. E se não deu certo, eu não posso fazer nada, mas a minha parte eu tenho certeza. Então a pessoa está em paz. Ela não está com remorso, ela não está com culpa, ela não está com ódio, ela não está com raiva. Então ela traz essa paz no coração. Então perceba o seu medo, o seu sofrimento neste momento e se pergunte, mesmo sofrendo, eu estou em paz? Faça essa pergunta para você. Mesmo sofrendo, eu estou em paz? E agora eu vou começar a trazer para vocês, né, as dicas de como nós podemos minimizar esse sofrimento, equilibrar esse sofrimento e até tirar esse sofrimento, né? Então vamos lá. O primeiro passo, eu quero que vocês entendam o motivo da sua tristeza. Tem pessoas que estão tristes e nem sabem. Ah, eu levantei triste. Não sei por quê. Você está triste por quê? Ah, não sei. Sabe os nossos filhos pequenos? Eles levantam às vezes tristes. É tão importante você chegar para o teu filho e perguntar, meu filho, o que está acontecendo? O que você está sentindo? E ele fala, eu não sei. Você está sentindo tristeza? E ele vai falar assim, eu acho que eu estou triste. Por que você está triste? Então, vamos colocar isso para a criança se entender. É tão bom quando você ensina os teus filhos
a entenderem os sentimentos deles, a entenderem quais são as emoções que estão se processando ali. Então vamos processar agora neste momento, né? Qual é o motivo da minha tristeza? A primeira coisa que eu preciso processar, eu levantei triste, por que eu estou triste? Qual é o motivo de estar triste? Então esse é o primeiro passo, tá? Para que você comece a identificar. O segundo passo, você tem que, depois que você identificou essa tristeza, você tem que se perguntar, vale a pena eu ficar nessa tristeza? Vale a pena eu estar triste dessa forma? Será realmente o que eu vou ganhar estando nessa tristeza? Então você precisa, né, fazer essa pergunta. Depois, no terceiro passo, sabe quando eu falei para vocês assim, a tristeza ela é derivada de uma perda ou de não ter. Então eu convido vocês a soltar. O terceiro passo, a terceira dica, eu convido vocês a soltarem aquilo que vocês perderam. Deixar para trás. Sabe, lembra quando eu falei na semana passada, eu não sei se foi aqui ou se foi na outra live, quando eu falo enterra, né? Foi na live que eu fiz na quarta-feira, quando eu falo que muitas pessoas, quando perdem a outra pessoa, ela fica agarrada, já morreu, aquilo já morreu e a pessoa está agarrada naquela coisa que já morreu. Já foi embora, mas está agarrado e o sofrimento está muito grande. Então, nesse terceiro passo, eu falo para vocês, solte aquilo que está morto, solte aquilo que já acabou, solte aquilo que não vai voltar, enterra aquilo, deixa ir. Se você não deixar ir aquilo que você perdeu, aquilo que está te gerando sofrimento, aquilo vai apodrecer dentro de você, agarrado em você e vai cheirar mal. E você vai ficar agarrado àquilo que tanto está te fazendo sofrer. O sofrimento fede. O sofrimento tem uma vibração muito baixa, exala. Então nós precisamos desagarrar, soltar, solta agora aquilo que está te fazendo sofrer. Então o nosso quarto passo. Você vai olhar para o que você tem de melhor. Aí eu vou entrar com a validação. Às vezes você perde uma coisa e esquece que em volta você tem um monte de coisas. E eu lembro de uma tia que eu tinha, e ela tinha, não sei se eram 11 ou 12 filhos, e ela perdeu um dos filhos no acidente, né? E ela se fechou. Aí ela se fechou e todo mundo falava assim, nossa, mamãe, nós estamos aqui, mamãe. Ela fala, mas vocês não vão substituir o que foi embora. E ela passou um tempo na vida dela num sofrimento tão grande, agarrada somente naquele filho, só naquele filho. E ela se agarrou a uma coisa morta, que não tinha como. O dia que ela enterrou realmente, e ela olhou para os outros filhos e falou assim, me restou tudo isto. Gratidão, porque eu ainda tenho esse monte de filho, e é muito amor, é muito amor. A tristeza foi embora, a tristeza foi embora. Então eu quero que neste quarto passo, eu quero que você consiga olhar as coisas que estão em volta de você e criar valor no que está em volta de você, para que você entenda que aquilo que estava agarrado você precisa soltar, libertar e se agarrar naquilo que você tem. O que você tem? Se agarre naquilo que você tem. Valide aquilo que você tem. Abrace o que você tem que está vivo em você. É esta forma que você tem que estar. As pessoas que ficam cultivando muita tristeza, desculpe eu falar, são ingratas. Todas as pessoas que trazem gratidão dentro de si, elas sofrem, têm tristeza, porque elas não têm um olhar de gratidão ao que está em volta, ao que tem. Então, se eu tenho 6 copos, e eu perco um copo, o que acontece comigo? Eu choro a perda desse copo, porque a mamãe que me deu essa coleção de copos e eu perdi um copo, mas você ainda tem 5. Não é possível que você não tenha gratidão aos 5 que estão aí e você vai chorar esse copo o resto da sua vida? Vai ficar triste porque um quebrou? Comece a perceber isto. Isso é o quarto passo. O quinto passo, quando nós estamos tristes, aceite a ajuda. Aceite a ajuda.
E se você tiver que comunicar a sua tristeza com alguém, saiba quem você vai comunicar. Muito cuidado com quem você se abre, que você desabafa a sua tristeza. Desabafe a sua tristeza com o menor número possível de pessoas. Mas que essas pessoas no qual você vai desabafar, você tem certeza que vai te acolher neste sofrimento. E que ela vai ser um suporte para você levantar e você conquistar o que você quer. Então eu trago aqui meu agradecimento neste momento para a Malte que está aqui, porque essa semana eu passei por um momento de tristeza e eu tive a Malte, que é uma excelente terapeuta, que ela é uma pessoa que um coração, foi minha aluna e é terapeuta, e ela me acolheu no momento em que eu desabafei com ela. Então, gratidão, Malte. E essa é a minha quinta dica. Que vocês sejam acolhidos por pessoas que vão te entender e não pessoas que vão te julgar. Sabe aquela pessoa que quando você está ali comunicando a sua tristeza, a pessoa fala assim, eu te avisei, viu? Eu te avisei, agora você não chora as pitangas, não. Eu te avisei, eu falei para você, quantas vezes que eu te falei que isso ia acontecer? Parecia que eu já estava prevendo aquilo. Então a pessoa, ao invés de te acolher, ela te enterra mais ainda em qual sentimento? Da culpa, do remorso, né? Então nós entramos no outro patamar, os sentimentos da gente começam a ampliar negativamente de todas as formas. Então esse quinto passo que eu falo para vocês, minha quinta dica, que vocês aceitem a ajuda. Quando alguém chegar perto de você e te puxar, que seja uma pessoa que vai te puxar, quando você estiver lá no fundo do poço, numa tristeza profunda no fundo do poço, que você enxergue aquela pessoa que vai te dar a mão para te puxar. Ou vai te ensinar, olha aqui, põe o pezinho ali tem um lugar para você se apoiar, põe o pezinho e você vai subindo junto com aquela pessoa. Mas nunca, nunca uma pessoa que quando você gritar lá, me ajuda, ela vai jogar terra e te enterrar mais um pouco. Muito cuidado com quando você liberar a sua tristeza e você questionar ou querer falar da sua tristeza. Porque você pode dar tiro no pé. Tá? A sexta dica ela vem de encontro à primeira quando eu falo da seguinte forma: compreenda a sua tristeza, tenha compreensão, mas compreenda principalmente o que te ocasionou essa tristeza. A pessoa que você fala assim, esta pessoa me deixou muito triste, a tristeza é minha. Mas você olha para aquela pessoa e fala, aquela pessoa me deixou muito triste. Compreenda também aquela pessoa. Tente compreender aquela pessoa e emanar para aquela pessoa aquilo que você quer para você. Felicidade. Aquilo que você quer para você, alegria. Aquilo que você quer para você, ajuda. Então compreenda a outra pessoa. Não queira e ficar rodeando a pessoa, não, mas aqui dentro, no fundo de você, você tentar compreender. E você conseguir perdoar aqui dentro de você, não é chegar perto da pessoa e falar assim, olha, eu vou te pedir perdão, porque você me fez sofrer. Não, nenhuma pessoa que às vezes você que está fazendo você sofrer, talvez ela nem sabe que está fazendo esse sofrimento para você, tá? Então comece realmente a trabalhar isso, essa compreensão do seu sofrimento e do sofrimento daquela pessoa que te causou o sofrimento que talvez nem saiba que está te causando. E a última dica que eu dou, lembrando da live que eu fiz a depressão, se você não consegue sair deste sofrimento, se aquele sofrimento, tá, começa a ser muito grande em você, se aquele sofrimento todos os dias está ali te perturbando, sabe aquele sofrimento que você deita e você está pensando naquilo? Aí você acorda de madrugada, você perde o sono e você está pensando naquilo. Aí você acorda péssima e você continua sofrendo. E por mais que você está fazendo uma coisa, você está fazendo outra, ainda vem o sofrimento. E que esse sofrimento vai gerar para você uma dor no coração, eu falo para você, procure uma terapia. Procura uma ajuda psicológica,
procure alguém, um profissional que vai fazer com que você traga essa melhora. As dicas que eu dei do primeiro ao sexto passo são coisas que você mesmo pode fazer e sair dessa tristeza sua. Mas a sétima dica que eu te dou é quando você realmente não dá conta, você não consegue dar conta daquilo. Então você precisa realmente melhorar, tá? Você trazer essa ajuda, tá bom? Deixa eu ver se eu coloquei tudo aqui para vocês, se eu falei tudo direitinho. Isso. Agora eu gostaria de falar para vocês que essa semana já estou começando um novo grupo de Neurocoach, começa amanhã, segunda-feira, tá? Nós temos o grupo já aberto para quem quer fazer o processo de neurociência no coach, para que vocês comecem a ver a vida melhor, entender que tudo é possível, que eu posso melhorar, que eu posso crescer. Também temos a nossa terapia floral, que caso vocês queiram fazer, caso vocês não consigam sair dessa tristeza, eu estou aqui também com uma terapia floral. Este mês agora de julho já fazendo um novo curso, muito animada, né, com o curso de florais dos araxás. E trazer para vocês realmente esse entendimento. Gente, depois que eu terminar, semana que vem nós vamos falar sobre alegria. Então nós falamos sobre medo, raiva, hoje tristeza e depois alegria. Depois que eu terminar os 4, eu vou soltar um e-book para vocês, tá? Então vocês terão esse e-book liberado para vocês, onde vocês podem realmente tirar todas essas informações para que vocês possam seguir todo esse trabalho, e é gratuito, tá? Eu vou colocar uma música aqui para a gente poder começar a nossa meditação, tá? Para que a gente possa trazer uma energia muito boa. Vou colocar aqui para vocês, para a gente começar a nossa meditação, ok? Eu acho que eu deixei tudo, tá? Sueli, os florais, depois você entra em contato comigo, pode ser no meu particular que eu falo para vocês, tá? Tudo que vocês precisarem saber do que eu falei aqui, que não estiver depois no e-book, vocês podem me perguntar aqui no meu privado que eu vou responder tudo, tá bom? Vamos lá então, fechem os olhos, por favor. Comecem a respirar. Vamos liberar. Puxem o ar. Liberem o ar. Respirem fundo. Eu gostaria que vocês imaginassem agora uma grande luz branca, invadindo todo o ambiente de vocês. Essa luz vai trazendo paz, vai trazendo amor, vai trazendo alegria. Essa luz envolve vocês. Apenas escutem a minha voz. Sigam o comando da minha voz, não importem com os barulhos que estão à sua volta, mas sintam vocês sendo envolvidos nessa luz branca. Essa luz vai invadindo vocês e vocês vão sentindo todo este amor. Sintam essa paz, divindade. Se ainda em mim existe os sentimentos de medo, de raiva e sofrimento, sinta essa luz limpando todo o seu ser, todo esse sofrimento. Conecte-se agora com a luz de Deus, com a luz do Pai. Sinta todo este frescor da luz do Pai. Sinta este amor do Pai te envolvendo. Se envolva nessa luz. Divindade, pode destruir, deletar, desconstruir toda mágoa,
todo o sofrimento que sinto agora. Divindade, pode destruir, cancelar, deletar, queimar todo sentimento de sofrimento, de mágoa, de raiva e de medo. Agora, como posso melhorar? Como posso melhorar? Como posso melhorar? Divindade, limpa em mim, limpa em mim, limpa em mim agora todos os sentimentos de tristeza. Limpa tudo neste momento. Limpa tudo neste momento. Acalma o meu coração. Sinta seu coração leve neste momento. Sinta o seu coração se enchendo dessa luz branca, cristalina que brilha. Essa luz agora, ela se intensifica totalmente. E ela sai de você, e ela sai da sua casa e ilumina a sua cidade. Vamos todos agora imaginar a nossa cidade sendo toda iluminada por essa luz branca cristalina. Vamos agora imaginar essa luz crescendo mais ainda, invadindo todo o nosso país, coração de todas as pessoas do nosso país. E agora eu quero que vocês imaginem essa luz crescendo, 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 iluminando todo o planeta Terra. Seja essa luz, fortaleça a tua imagem e vendo a Terra. Você está fora da Terra, enxergando a Terra toda iluminada dessa luz branca, cristalina. É você que está irradiando essa luz, essa cura para a nossa Terra, para Gaia. Liberte-se deste sofrimento. Você não precisa disto. E se você está sofrendo agora e precisa passar por esse sofrimento, que seja em paz. Carregue a paz no seu sofrimento. Mas liberte-se da dor, da culpa, do ressentimento. Liberte-se agora. Você tem o poder de libertar toda essa dor dentro de você. Liberte-se. Respire fundo. Respire fundo. Vá abrindo os seus olhos. Vá abrindo os seus olhos. E vá agradecendo por mais uma oportunidade de você estar aqui assistindo essa live. Eu só tenho a agradecer. Meu coração se enche de felicidade cada vez que eu venho aqui falar para vocês. Cada vez que eu vejo que depois as pessoas, mesmo não estando aqui, não é comigo, mas que estão me escutando. Então, se você tem alguém que está hoje passando por um processo de tristeza, essa live vai estar no YouTube. Essa live vai estar aqui no link, aqui também no Instagram. Ela vai estar nos grupos do Facebook. Então, que você não tem como correr, né, dessa informação. Encaminhe isso para as pessoas que você gosta e que você está percebendo que são pessoas que estão sofrendo e que precisam sair desse sofrimento. Este é o grande momento. Precisamos realmente tirar este sofrimento, entender este sofrimento e largar mão de tanto sofrimento. A vida não é sofrimento. Podemos passar por ele, mas temos que passar rápido. Rápido, tá? Gratidão, Malte, mais uma vez, tá? Pela tua mão estendida, gratidão pelo teu amor por mim, gratidão a todos vocês e como sempre eu falei, amo vocês e um ótimo final de semana, um ótimo domingo, né? Que o final de semana acabou, estamos começando a semana agora. Que a semana de vocês seja muito, muito, muito iluminada e show sofrimento. Gratidão eterna, imensa.